E aí, tá tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans e nós estamos aqui numa transmissão especial, uma transmissão para um debate político amplo. E daqui a pouquinho nós vamos ter a presença do senador Lindbergh Farias e também do advogado Samuel, que já está conectado, apenas está tentando ajustar lá com o senador Lindbergh a questão técnica dele. Um live muito importante sobre a conjuntura política brasileira. Muita gente aí se divertindo com o carnaval. Enquanto isso, o circo está pegando fogo, hein? E eu quero conversar, antes do senador chegar e do Samuel também, eu quero conversar com você sobre algo que foi há pouco publicado no duploexpresso.com, e eu acho que você já deve ter acompanhado, já virou notícia, assim, de última hora. O doutor Cristiano Zanin conversou há pouco com o Rômulo, meu colega que eu vou chamar agora, para desmentir mais uma vez o juiz criminoso Sérgio Moro, criminoso que já pratica inúmeros crimes e, como eu falei ontem no programa, precisa ser imediatamente afastado da Operação Lava Jato e, quem sabe, precisa sofrer uma prisão preventiva para evitar obstrução de justiça, para que as investigações que pesam contra ele agora possam transcorrer dentro de uma normalidade esperada, e mais, que ele pare de tentar impedir a defesa de Lula. É um cara tão pobre de espírito, olha, lá na Bahia a gente chama isso de espírito de porco, viu, Rômulus? Que ele tenta, além de fazer um péssimo trabalho, forjando provas, mentindo, usando delações forjadas, provas manipuladas da Odebrecht, como já divulgamos aqui, Sérgio Moro ainda tenta impedir que a defesa de Lula defenda Lula. Não é isso mesmo, Rômulus? Boa tarde. Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você que está nos ouvindo aí. Boa tarde, repito meu boa tarde, que estava com um ecozinho, já passou agora. Wellington, é engraçado, é tão grave, mas eu acho até engraçado, assim, o desespero está tão grande, as trapalhadas se sucedendo, né? Quando a gente brincou aqui, a barata voa. Não sei se em todo o Brasil a pessoa conhece essa expressão. Quando se fala barata voa, é aquela barata voadora, e é verdade. Botei até um meme lá que explica isso. O meme fala, todo mundo tem coragem até a barata começar a voar. Quando entra a barata voadora, sai todo mundo correndo, cada um para um lado, de maneira caótica, entendeu? De repente, um atropelando o outro. E é isso que a gente está observando em Curitiba, desde que nós publicamos aqui aquele áudio bomba da fonte da Odebrecht, do TI da Odebrecht, que revelou como a investigação foi fraudulenta. Então, é uma sequência de trapalhadas que agora eles não têm mais como voltar atrás. Então, a gente publicou o áudio, e aí, dias depois, o Carlos Fernando Santos Lima, aquele procurador, foi ao jornal O Globo, salvo engano, saiu em 29 de janeiro, dizer que não podia acessar os documentos que estão a prova da falsificação deles, o documento que é mais seguro, em princípio, né? Em princípio, a salvo da falsificação e que é mais completo, porque eles não teriam a senha. E aí já tinha ficado feio. Mas aí, com a colaboração aí da nossa comunidade, a gente pegou na mentira com prova. A gente aqui tem convicção e tem prova também, diferentemente de Curitiba. Então a gente pegou e descobriu uma empresa americana que foi quem fez o resgate dos dados da Odebrecht, e ela falou, não, nada disso, eu entreguei tudo integral, sem precisar de nada de senha, não tem história nenhuma, entreguei para as autoridades dos Estados Unidos, para as autoridades da Suíça e para as autoridades do Brasil. Então, que história é essa de dizer agora que não tem senha? Nunca precisou de senha, a empresa entregou os dados abertos. Então, é uma maneira deles que eles não querem que o presidente Lula tenha acesso aos documentos que provam a inocência dele. E, além disso, eles não querem que ninguém tenha acesso aos nomes sujos que estão lá dentro. Ministro do STF pode ter, STJ, Tribunal de Contas da União, procuradores, Procurador-Geral da República, Procurador do Tribunal de Contas, membros do CARF, aquele conselho lá que perdoa sonegação de imposto. Esse pessoal, auditores da Receita Federal, policiais federais, por que não? Juízes de primeiro grau, por que não? Enfim, desembargadores, ali, donos de emissoras de televisão, donos de impérios de comunicação, jornalistas,
que recebem para plantar notinha. Então, eles não querem de jeito nenhum que ninguém tenha acesso a esses dados, porque uma bomba... eu ontem coloquei, muito provavelmente, ali tem as informações para identificar os bancos pelos quais a Dinheirama passou. Então, isso aí é o potencial explosivo, aí mesmo que mexe no que não pode ser tocado de maneira nenhuma. Então, eles não querem deixar, eles não deixam nem a Polícia Federal olhar, eles não confiam nem na Polícia Federal. E aí o Moro, na cara de pau, ele autorizou, né, porque ele tinha pedido uma perícia, a gente denunciou que a perícia era fake, porque essa história de senha, a gente mostrou que era mentira. Aí, no último minuto, depois que a gente publicou o artigo, eles resolveram pedir uma prorrogação de 15 dias, a Polícia Federal também corroborando essa história de dizer que não tinha senha, corroborando a coisa do Moro, e que pediu 15 dias a mais. Eles estão há 90 dias fazendo a perícia, entre aspas. Em 90 dias, eles não perceberam que não tinha senha. Então, só depois que a gente publicou o artigo, eles viram que não tinham senha. Não sei o que eles fizeram nos outros 90 dias. E aí o Moro deferiu, num despacho que saiu anteontem, deferiu esse pedido de prorrogação. E aí é impressionante, porque nós aqui aventamos a hipótese, nossa interpretação, olhando como foi escrito, a partir apenas do texto do Sérgio Moro, é possível ver que esse despacho, na verdade, foi imposto a ele. Os policiais federais falaram, olha, você está pedindo uma perícia falsa, fajuta, porque você não quer que a gente examine as provas verdadeiras e quer que a gente examine só as que foram falsificadas. Então, se você quer isso, a gente não vai botar o nosso na reta, não. Você vai botar o seu também. Então, nesse despacho da prorrogação, você vai escrever que a gente só vai olhar o falsificado e não vai olhar a prova verdadeira. Dito e feito. Então, ali está a prova. Eu comparei até a pacto de sangue, né? Eles botaram isso na boca do Palocci, é porque eles devem ter. Né? São mafiosos, tem a omertá, tudo isso, né? O código de silêncio. E aí, então, os policiais... Ali todo mundo é refém de todo mundo agora. Procuradores, policiais federais e o juiz Sérgio Moro. Então, a Polícia Federal falou, nós só vamos cometer esse novo crime se você também botar a sua digital no crime, mostrando que você é o mandante. E aí ele fez isso, escreveu lá, que eles podem olhar só o programa que foi adulterado e não olhar o completo que não foi adulterado. E aí, no cúmulo da cara de pau, Wellington, e era isso, por isso que você me chamou para falar do Zanin, eu tive que primeiro explicar para o pessoal o que estava rolando. No cúmulo da cara de pau, no seu despacho, eu vou ler aqui, transcrever o que disse Sérgio Moro no despacho. Observo que, quanto à dificuldade de acesso ao sistema MyWebDay, que é o completo e não adulterado, por ausência de credenciais, ou seja, a história da senha que eles inventaram, o Carlos Fernando inventou, e agora os policiais federais tiveram que comprar essa mentira e repetir também. Aí diz Sérgio Moro, se o obstáculo não for resolvido, a perícia deve se limitar, olha aí a ordem dele, a perícia deve se limitar ao exame dos sistemas disponíveis, que é o Drauzes, que foi o que é alterado, que não vale nada, não tem nenhum valor de prova. Aí agora é a cara de pau, que por isso eu entrei em contato imediatamente com o advogado do presidente Lula, Cristiano Zanin. Sendo de se observar que a defesa do presidente Lula havia até se oposto ao acesso a esse sistema mais recentemente disponibilizado. Aí tem duas mentiras, não foi recentemente, não. Eles receberam isso, ó, lá no site da empresa americana, ela fala quando foi, ó, tem anos já, não foi nada de recentemente. Fora que eu falei, ué, mas quem pediu para ver foi a defesa do presidente Lula? Como é que ele está dizendo que a defesa não quer ver? Esquisito, eu liguei, aí eu já sabia que era mentira. Mas eu falei, bom, o pessoal quer saber uma posição da defesa do Lula, o pessoal começou a cobrar nas redes sociais, liguei para o advogado Cristiano Zanin, falei com ele falou, olha, enfim, na conversa cliente-advogado eu não vou contar, eu vou me limitar a ler a nota que ele me mandou, com toda a prudência que um profissional de direito deve ter. Abre aspas. É factualmente incorreta essa afirmação do juiz Sérgio Moro de que a defesa do ex-presidente Lula teria se oposto ao acesso. Não há no processo qualquer manifestação da defesa se opondo ao acesso aos sistemas MyWebDay, que é o completo, e Drauzes, que é o falsificado. Ela não se opôs a nenhum deles, ela pediu para ver. Ao contrário, foi a defesa de Lula que pediu para ter acesso a esses sistemas, a fim de comprovar que o ex-presidente não recebeu qualquer valor ilícito da Odebrecht. O juiz, até hoje, nega o acesso a esses sistemas, a despeito da insistência da defesa de Lula,
fazendo uso do conceito, Moro fazendo uso do conceito de prova secreta, incompatível com o processo democrático. Esperamos que nos recursos já interpostos, eles já recorreram, o doutor Cristiano me falou que eles iam entrar com embargo, sejam reformadas essas decisões do juiz Sérgio Moro, que negaram acesso ao material, permitindo que o ex-presidente Lula, por meio de sua defesa técnica, possa exercer a garantia de ampla defesa em toda a extensão prevista no texto constitucional. E aí já, vamos dizer, desliguei o telefone e aí eu faço a minha tradução. Eu que moro num Estado de Direito, que me dá liberdade de consciência, me dá liberdade de expressão, me dá liberdade de informação, de informar a você que está nos vendo, eu dou a minha interpretação livre para essa, que não tem nada a ver com o que o Cristiano Zanin... Quer dizer, tem a ver porque é a interpretação a partir do texto dele, mas ele não tem nenhuma responsabilidade sobre o que eu digo. Minha interpretação: barata voa, Moro é pego. De novo, na mentira. É isso, Wellington. Está se transformando até numa coisa redundante, Rômulus, pegar Moro na mentira. Na verdade, eu quero saber qual a verdade de Sérgio Moro. Não é? Qual a verdade de Sérgio Moro? Um juiz cínico, dissimulado, disfarçado de combatente da corrupção, mas que pratica crimes sucessivos, favorece corruptos, destrói a indústria pesada brasileira, soberania nacional, Estado social, e ainda tenta mentir, transferindo um crime, mais um crime que ele cometeu, de cerceamento de defesa, ele tenta transferir isso para a defesa de Lula, para Dr. Zanin. Quando ele diz que Dr. Zanin sequer teve interesse em tais provas, etc., ele usou indevidamente. E cabe aí um processo, mais um, que certamente não vai dar em nada nessa justiça golpista que nós temos no Brasil. Uma justiça... É impressionante. É impressionante como nós temos hoje uma justiça de bandidos. Uma justiça de bandidos de toga. É essa justiça que está julgando pessoas. E Sérgio Moro, emprenhado pela imprensa, sendo vendido como o paladino da moral e da ética. Sérgio Moro é criminoso. E Sérgio Moro já forjou crimes para condenar Lula. Não poderia sequer ser o juiz, isso já está provado. Se fosse o juiz, teria que ter provas, ele não tem, forjou. Decretou uma prisão preventiva de um criminoso chamado Léo Pinheiro, até que esse Léo Pinheiro não aguentasse mais e falasse qualquer coisa, até que a voz de Moro era grossa, ele seria capaz de falar até isso. Certo? E aí tinha que falar alguma coisa contra Lula. E é esse a garganta desse cara que virou a prova contra Lula. Vocês imaginem Sérgio Moro e a esposa roubando o Brasil, fazendo lobby, vendendo sentença, vendendo delação premiada, e Lula, que foi presidente da República, iria se contentar, se fosse ladrão, com um triplex que ninguém quer e que a justiça disse que não é dele. Aí Moro agora se esforça para dizer que a OAS é laranja de Lula e condena Lula. E aí vai para o TRF4 e o TRF4 dá 3-0 com aqueles 3 canalhas votando contra Lula com base numa condenação de um juiz corrupto como Sérgio Moro. É esse o resumo. E agora fica aí o PIG, que é liderado, encabeçado pela Globo, uma empresa corrupta, que está na máfia da FIFA e é a maior sonegadora de impostos do Brasil, tentando falar que Lula vai ser preso no mês de março. Acho que o Samuel está chegando aí, o senador Lindbergh também. Pois é. Estão chegando aí com... Como vai? Tudo bem, senador? Tenho acompanhado vocês aqui, viu? Tenho visto um bocado de coisa de vocês.
Muito obrigado. Muito obrigado. Você está onde, Wellington? Estou na Suécia agora. A última vez que nos encontramos foi no Rio de Janeiro, naquele calor maravilhoso, né? Do BNDES, tá lembrado? Claro. Prazer então, estar falando com vocês. O prazer é todo nosso aqui. O meu e do Rômulo, que está na Suíça, um lugar não menos frio. Bem. Tudo bom, senador? Tudo bem, prazer falar com vocês, viu? Estamos aqui numa guerra. Eu sei, vamos aproveitar esse tempinho aí que nos foi concedido aí com o Samuel. Muito obrigado, Samuel. Se conseguir colocar o telefone na horizontal. Melhor assim, né? É melhor assim, que pega os dois. Não. Agora. Não. A câmera está fixa. A câmera está fixa. Não, tudo bem. A gente vai alternando, né? Vai alternando. Deixa assim, deixa como está. Assim tá bom? Melhorou. Vamos lá. Isso. Estamos vendo aí a foto da assessora. Vou até tirar aqui para preservar a Priscila, né? Que estava aparecendo na transição de tela. Então, vamos lá. Corta o microfone aí, Rômulus. Então, senador, vou aproveitar o seu tempo aqui. Acabamos de divulgar mais um texto que condena outra vez o Sérgio Moro. O doutor Zanin, inclusive, estava em contato com o Rômulus, que também é advogado. E o Sérgio Moro mentiu ao dizer que a defesa de Lula não queria receber todas as provas de um sistema da Odebrecht que poderia certamente comprometer muita gente, inclusive da própria justiça, usando o nome indevidamente do Cristiano Zanin. E a gente acabou de divulgar isso aqui. Além de cometer crimes sucessivos, como eu estava falando há pouco, senador, Sérgio Moro está destruindo a indústria pesada, promovendo o desmonte do patrimônio nacional, destruindo soberania nacional e Estado social. Agora, ele ultrapassa os limites e mente para se defender em nome da defesa de Lula. Como é que, na condição de petista, senador atuante, que quando gritou é golpe, não se contentou em slogan, tem, inclusive, sido criticado por ter falado uma coisa que é constitucional. Senador, o que foi falado pelo senhor é constitucional. Quando as instituições se insurgem contra o seu povo e o seu país, a insubordinação civil, a desobediência civil estão previstas na Constituição. Então, como é que podemos avaliar mais um crime de Sérgio Moro, dessa vez mentindo em nome do Cristiano Zanin, advogado de Lula? Olha, esse Sérgio Moro, para mim, é um desses moralistas sem moral, viu? Eu tenho muita coisa estranha. Você veja, não só a questão do auxílio moradia, que ele deu aquela justificativa escandalosa, né? Ele admitiu que era para aumentar salário no auxílio moradia quando ele tinha um apartamento. Mas nós temos o caso do Tacla... que era compensação por não ter aumento de salário. Mas tem aquele caso do Tacla Duran, que não foi investigado, ou seja, onde um amigo dele, o Zucoloto, fazia uma negociação financeira. E você viu agora na compra do apartamento dele, tem muita coisa estranha aí. A compra de um apartamento que, se eu não me engano, 260 metros quadrados, por um preço lá embaixo, e quem era o advogado da construtora era o Zucoloto. Eu não sei, eu acho que esse negócio aí tem fio desencapado nesse negócio. Agora, você falou da desobediência civil. Você sabe que entraram aqui no comitê de ética, na comissão de ética, uma comissão de ética desmoralizada, porque anistiou o Aécio, que tinha malas de dinheiro sendo recebidas pelo seu primo, mas colocaram eu, a senadora Gleisi. E eu falava, gente, mas isso é de uma ignorância. O termo desobediência civil começou com Henry Thoreau, lá nos Estados Unidos, no meio da guerra com o México. Tomaram metade do território do México. O cara se negou... Tomaram a Califórnia, o Novo México e o Texas. O cara se negou a pagar impostos e foi preso por isso. Martin Luther King, Gandhi usaram isso. Mas o direito à resistência, como você falou, está lá, na Revolução Francesa, nos direitos dos cidadãos, direito à resistência contra a tirania. John Locke falava disso também, né? Thomas Jefferson, que é pai da Constituição. Então, nós não vamos aceitar. O que está acontecendo para a gente é muito grave. Eu acho que está havendo a ruptura
do Pacto pela Redemocratização de 88. Ali, depois da ditadura militar, houve uma Constituição, que foi considerada Constituição Cidadã, que tinha um capítulo social importantíssimo, que foi rasgado com a Emenda Constitucional 95, e tinha um acordo político entre as forças, disputar o poder, em cima de alguns princípios: voto popular, eleição livre e democrática. Nós estamos, na nossa avaliação, vivendo um momento que pode ser a ruptura daquele pacto pela redemocratização, porque rasgaram 54 milhões de votos da Dilma. Estão dizendo agora que não adianta, as forças populares não podem ganhar a eleição. Porque é isso que eles estão dizendo: vocês não podem ganhar a eleição. O processo contra Lula é isso, é para impedir que ele ganhe a eleição, porque nós vivemos um processo aqui. Eu estava conversando com o presidente do Diese, o Clemente, eu sugeriria até que vocês chamassem ele, Clemente Gans, porque, segundo ele, nós vivemos um processo de desnacionalização. Ele não consegue ver na história recente do mundo um país que esteja vivendo um processo tão intenso, violento e rápido de desnacionalização da sua economia, né? E de superexploração dos trabalhadores. Então, o que eles querem, na verdade, agora é se livrar do povo, ou seja, não pode ter voto popular aqui. E num momento como esse, nós só temos um caminho, eu tenho batido nisso, nós temos que tentar fazer um giro. A esquerda brasileira ficou muito tempo institucionalizada, burocratizada, acomodada. A gente tem que tentar fazer um giro para as mobilizações sociais, porque só com o povo nas ruas a gente derrota essa ordem. Porque eu quero dizer uma última coisa para vocês falarem aí. Eu não sei para onde a gente está indo. Eu acho que está acabando o pacto da redemocratização, mas eu não sei para onde a gente está indo. Tem gente que começa a falar já no conceito de semidemocracia, mas veja bem, se eles prendem o Lula, tem ousadia de prender o Lula, eles estão querendo prender o Lula, e a decisão foi prender o Lula, não nos enganemos, eles podem fazer qualquer coisa. Se eles prendem o Lula, eles podem criminalizar de vez os movimentos sociais, podem prender Stedley, podem prender Boulos. Dá para conter a reação que vai vir. Ou seja, eu acho que a gente está entrando num campo novo, uma situação de muita gravidade. Eu, às vezes, vejo alguns setores de esquerda, no debate que a gente faz, acham que não, eles só estão inabilitando Lula e daqui a pouco volta tudo normalzinho, a eleição. Não. É um caminho que a gente está vendo. Então, eu quero chamar a atenção de vocês da gravidade desse momento político. Eu acho que a gente tem que se preparar mais de outras formas, e volto a dizer, numa situação como essa, só recorrendo à mobilização popular, à nossa reação. Eu não acho uma prisão do Lula uma prisão justa. Tem que ter reação aqui no Brasil. Eu acho que é esse sentimento que a gente está vivendo, entendeu? E esse pessoal tem que ter medo também. Porque essa Rede Globo faz o que quer. Essa burguesia brasileira faz o que quer e acha que é assim. Eu acho que não, eles estão colocando o Brasil num caminho de instabilidade profunda e a gente tem que ter capacidade de reagir. Eu vou passar agora para o Samuel, que é o nosso comentarista de assuntos jurídicos aqui do programa. Samuel, dia 19 já foi anunciada uma greve. Wellington, permita só uma intervenção rápida, porque essa era uma pergunta que o público tinha mandado para o senador e ele já respondeu. Eu tinha recebido justamente ontem, senador, a pergunta questionando quando que o PT vai justamente mobilizar as ruas e se engajar ainda mais, porque ele fala que, por exemplo, na manifestação lá em Porto Alegre, havia muitos políticos, parlamentares do nível federal, mas o PT tem aí milhares de vereadores pelo Brasil, né, muitos prefeitos, eles sentem falta dessa base se fazer presente nos atos também. Então, eu acredito que com isso o senhor já respondeu que a sua posição, ao menos, é ir para a briga na rua. Olha, você sabe que lá em Porto Alegre, na verdade, aqui foi um grande ato, viu? Teve 70 mil pessoas. As pessoas de lá de Porto Alegre dizem que foi o maior ato na esquina democrática dos últimos 20 anos, depois da campanha das diretas já. Então, foi uma mobilização boa, como foi uma mobilização boa lá em São Paulo. Só que, sinceramente, eu acho que a gente tem que fazer mais mobilizações e tem que estar preparado também, porque para ações, que sejam ações de... Quando eu falava em desobediência civil, é porque eu acho que não basta mais só a gente ir para a manifestação, ficar lá na manifestação. A gente tem que mostrar com mais contundência o nosso repúdio a isso tudo que está acontecendo. Entendeu?
Eles têm que entender. Então, aqui no Rio de Janeiro teve uma ocupação lá da Rede Globo, pelo pessoal do Levante Popular da Juventude, que foi uma sinalização importante. Mas tinha pouca gente, tem que ter mais gente em ações como essa também. Né? O fato é que eles têm que entender uma coisa. Para lutar pela democracia brasileira, para derrotar esse golpe, nós vamos nos mobilizar, nós temos que nos reorganizar, e o caminho é só esse. Eu acho um erro só, Ramos, a gente ficar esperando só o caminho da institucionalidade. Eu acho que os nossos advogados têm que fazer o que tem que ser feito, recorrer no STJ, recorrer no Supremo, mas a gente ficar parado em casa, esperando uma liminarzinha, esse é um caminho equivocado, entendeu? É um caminho equivocado. Nós temos que reaprender a fazer mobilização popular, luta de ruas. Está aí o MST, que tem uma grande contribuição a dar. Tem um MTST do Boulos, que tem uma grande contribuição a dar também. Microfone. Veja bem, então, olha só. O que seria um erro a gente está falando agora em plano B? Nós vamos levar a candidatura do Lula a registrar, começar a fazer programa eleitoral, mobilizar o povo. Então, essas pessoas têm que se conter. O nosso plano ABC, como falou o Romulo, é o Lula. Nós temos que dizer que Lula é o candidato, nós temos que confrontar. Nós temos que, se eles decidirem fazer essa loucura de prender o Lula, nós temos que fazer resistência. Cordão de gente, de pessoas cercando o Lula. Vão ter que prender muita gente. Nós, parlamentares, temos que estar lá com os movimentos sociais. Então, não é assim. Se esse pessoal está achando que vão fazer tudo isso, prender o Lula, a gente ficar calado, discutir um planozinho B, um candidato, num sistema, numa fraude como essa, porque aqui entra um problema que o Romulo colocou. Porque se eles forem por esse caminho, não adianta colocar um candidato sem chance para legitimar o processo, porque eles estão querendo legitimar o processo do golpe de 2018. Se eles forem fazer isso, impedir a candidatura do Lula, eles têm que saber que é um candidato, um presidente da República, vai ficar sem legitimidade. Vamos dizer, o golpe continua no país. Um presidente ilegítimo, porque não foi fruto de uma eleição democrática no país. Olha, eu estou na linha de vocês, tá? Eu vou ter que ir para o plenário agora. Agora eu vou passar aqui para o Samuel. Eu queria que passasse para vocês aí para o WhatsApp, o meu telefone, e dar um toque no carnaval aí para a gente entrar, marcar direitinho. Tá bom? Combinado.